Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Robótica 1. Aqui é a professora Thais Kempner e hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo de cinemática inversa. Na aula passada, nós vimos como obter os ângulos das juntas, utilizando a cinemática inversa pelo método geométrico. Nessa aula, nós vamos ensinar como obter os mesmos ângulos utilizando o mesmo manipulador, mas agora pelo método algébrico. Para a solução algébrica, nós vamos precisar utilizar os dados obtidos pela cinemática direta. Ou seja, nós já vimos na aula passada como obter as matrizes de transformação homogênea através do método de Denavier-Rettenberg. E a partir dessa matriz de transformação homogênea, nós vamos igualá-la a uma outra matriz para obter, então, os valores, tanto de posição quanto de orientação desejado. Como nós vimos nas aulas anteriores, essa é a equação geral para obter as matrizes de transformação homogênea para qualquer manipulador. Aqui nós utilizamos então uma matriz de transformação homogênea de W, que nós já vimos que é o nosso sistema de referência internacional, que representa o sistema de referência do punho em relação a um sistema base. Já comentamos também no vídeo anterior que quando a gente utiliza o sistema de referência do punho para realizar os nossos cálculos, no final nós vamos ter que considerar ainda para o manipulador de 3 R's que essa referência, na verdade, é utilizada o sistema de referência da ferramenta, representado pelo frame do padrão internacional pela letra T. Então, nós vamos ter que fazer, igual nós fizemos para a solução geométrica, no final aqui do nosso cálculo do método algébrico, também fazer essa modificação para considerar que o problema de cinemática inversa seja resolvido, então, da base e o sistema de referência, na verdade, da ferramenta, ao invés do sistema de referência do punho, como nós estamos analisando aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar qual que é a matriz de transformação homogênea para um dado manipulador. Então, para cada manipulador diferente, nós vamos ter uma matriz de transformação homogênea diferente e nós vamos igualar essa a uma matriz onde constam os dados, então, de posição do eixo X, posição do eixo Y e posição do eixo Z. Como no exemplo anterior, nós utilizamos um manipulador robótico de 3 graus de liberdade, um manipulador aí antropomórfico, também chamado de revoluto, que tem aí então as 3 primeiras juntas rotacionais, nesse nós também vamos utilizar o mesmo robô para analisar e comparar os dois métodos, tanto o método geométrico quanto o método algébrico. Então, primeiro, nós precisamos obter a matriz de transformação homogênea. Essa matriz de transformação homogênea ela é obtida pela convenção de Denavier-Rettenberg, que, como nós vimos no estudo da cinemática direta, envolve uma série de regras para definir tanto a posição quanto a orientação entre dois elos consecutivos. Para o nosso manipulador aqui, que nós estamos usando como exemplo, nós temos definidos aqui os frames, que nós já vimos também na aula passada como nós definimos, e aí nós obtemos uma tabela desses parâmetros. Para cada linha dessa matriz, nós vamos substituir os dados nesta equação aqui, que é a nossa equação geral, e vamos obter, então, para cada frame, o frame anterior em relação ao próximo, vamos obter, então, uma matriz de transformação. Então, essa matriz de transformação eu vou obter, então,
primeiro, né, da base aqui, que é o meu frame 0, em relação à minha próxima junta, que é a junta 1. Depois, eu vou obter aqui, né, da minha junta 2 em relação a essa junta 1. E, por último, da junta 3, né, em relação a essa junta 2. Então, dessa forma que eu vou resolver o problema. E para obter a matriz de transformação homogênea como solução da cinemática direta para esse problema, eu vou ter que fazer a multiplicação dessas três matrizes de transformação. Fazendo a multiplicação para esse manipulador em específico, eu vou ter essa solução. Tá? Então, para cada manipulador que eu for analisar, primeiro eu vou ter que resolver as equações de cinemática direta, para depois poder igualar as duas matrizes. Como que eu vou igualar essas duas matrizes? Então, vamos ao exemplo desse manipulador, né, 3R. Então, como a rotação está ocorrendo em torno do eixo Z, eu vou pegar essa matriz de transformação que eu obtive pela cinemática direta e vou igualar a uma matriz de rotação em torno do eixo Z, que a gente já viu anteriormente também, que é definida dessa forma. E aí eu vou começar a igualar os elementos dessa matriz. Eu vou começar, por exemplo, aqui pelo elemento 1. Quem que é esse elemento? O elemento da primeira linha e primeira coluna. Então, eu vou igualar aqui o cosseno 1, 2, 3. Nada mais é que cosseno de θ1 mais θ2 mais θ3, que está escrito aqui de uma forma simplificada. Eu vou igualar, então, a cosseno de φ. Depois, eu vou igualar os elementos 2, 1, que seria, então, segunda linha, primeira coluna. Então, o elemento da segunda linha, primeira coluna, eu vou igualar. Então, quem que vai ser o seno de φ? Seno aqui de φ, ele vai ser o seno de θ1 mais seno de θ2 mais o seno de θ3. E depois eu vou igualar aqui para obter quem que é o x e quem que é o y. Então, nesse caso aqui, o meu x, né, igualando aqui o elemento da primeira linha e quarta coluna, eu vou ter que x é igual a L1 cosseno de θ1 mais L2 cosseno de θ1 mais θ2. E o elemento aqui agora, para obter y, eu vou ter que y é igual a L1 seno de θ1 mais L2 seno de θ1 mais θ2. Então, igualando essas matrizes, eu vou obter 4 equações. E é a partir dessas equações agora aqui que eu vou começar a resolver a minha solução algébrica. Então, eu vou começar primeiro com a equação 3 e a equação 4, que são as equações de x e y. A primeira coisa que eu vou fazer é elevar essas duas equações ao quadrado. Então, se eu elevar as duas equações ao quadrado, eu vou ter o seguinte, né? Aqui eu vou elevar o x ao quadrado e tudo isso daqui vai ser elevado ao quadrado. Vai ficar uma equação ao quadrado do tipo x mais y, por exemplo, ao quadrado, né? Então, aqui o a mais b ao quadrado. E a gente sabe, né, que elevando uma equação ao quadrado, eu vou ter o quê? O quadrado do primeiro termo mais o quadrado do segundo termo, mais 2 vezes o primeiro vezes, né, o segundo termo. Então, dessa forma, nós vamos ter essa solução para x ao quadrado e o mesmo nós vamos fazer para y ao quadrado. Depois de elevar essas duas equações ao quadrado, eu vou somar essas duas equações. Então, se a gente somar as duas equações, nós vamos ter o seguinte, x ao quadrado mais y ao quadrado, e aqui nada mais é do que eu estou repetindo esses elementos aqui, né, e colocando um sinal de soma ali para somar eles. Obtido, então, esse resultado aí da soma, nós vamos reorganizar. Que eu vou reorganizar? Vou colocar, por exemplo, o L1 ao quadrado aqui em evidência, vou colocar o L2 ao quadrado em evidência, o que mais que se repete aqui? Então, por exemplo, aqui, o 2 vezes L1, L2 também está se repetindo, também vou colocar em evidência. Depois de reorganizar essa equação, né, eu vou analisar
os termos, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho seno de θ1 ao quadrado mais cosseno de θ1 ao quadrado. Mais seno, né, ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso daqui é igual a 1. Então, eu posso simplificar já essa equação, né? Por quê? Porque esse termo vai ser igual a 1 e esse termo aqui também vai ser igual a 1. Então, substituindo, né, esses dois termos aí que são iguais a 1, eu vou ter x mais y ao quadrado vai ser igual a L1 ao quadrado mais L2 ao quadrado mais 2 vezes L1, L2. Tá? Então, eu ainda posso simplificar isso daqui, né? Então, tem como simplificar isso ainda mais? Então, nós vamos agora resolver a simplificação. Para isso, eu tenho que lembrar de algumas identidades trigonométricas. Então, nós sabemos lá das identidades trigonométricas, por exemplo, que seno de A mais B é o quê? Seno A, né, cosseno B mais seno B cosseno A. E cosseno de A mais B é igual a cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Então, lembra dessas identidades trigonométricas? O professor, às vezes, até comentava no ensino médio, cossa, cossa, senta, senta. Então, essas identidades trigonométricas agora, elas vão ser aplicadas aqui para a gente tentar simplificar essa equação. Aonde que vai surgir? Nesses termos aqui, ó. Isso daqui é cosseno de θ1 mais θ2. E isso aqui é seno de θ1 mais θ2. Então, eu vou substituir agora, né, esses valores nessa equação aqui, substituir o cosseno aqui, e vou substituir aqui no seno, né, esses valores. Então, substituindo aí, a gente vai ficar com a equação dessa forma. Agora, vou reorganizar esses termos aqui. Então, por exemplo, aqui cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado, né? Seno vezes seno vai dar seno ao quadrado. Então, eu vou reorganizar e vai ficar dessa forma aqui. Olhe para esses dois elementos aqui, ó, né? Então, esses dois elementos sendo reorganizados, eles vão ficar dessa forma, tá? Então, eles vão ficar dessa forma aqui. Só que o que acontece nesses elementos, né? Eles, né? Aqui eu tenho cosseno, aqui eu também tenho cosseno, aqui eu tenho seno, aqui eu também tenho seno, aqui eu tenho seno de θ2, aqui eu também tenho seno de θ2. Então, eles são os mesmos valores em módulo, mas eles estão com sinais diferentes. Então, o que vai acontecer com esses dois elementos aí? Né? A resultante deles vai ser igual a zero. Então, eu já posso tirar eles aí e simplificar a minha equação. Dessa forma, eu vou ficar com a equação simplificada, né? Nesses termos. Eu posso reorganizar ainda isso daqui, ó, colocando o cosseno de θ2 em evidência. E aí, eu vou ficar, então, com a equação de cosseno de θ2 e aqui o seno, né, ao quadrado de θ1 mais seno ao quadrado de θ1 também. Cosseno mais seno ao quadrado, o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, a gente já viu que é igual a quanto? É igual a 1. Então, o que vai restar dessa equação aí? Né? Vai restar apenas o nosso cosseno de θ2. Retornando àquela primeira equação lá de x e y que a gente tinha elevado ao quadrado, e agora substituindo esse termo aqui, ó, por cosseno de θ2, a gente vai ter o seguinte, né? Aqui vai ficar dessa forma. Quem que a gente quer nessa equação? Eu quero descobrir, a cinemática inversa quer saber os ângulos das juntas. Então, eu quero saber, por exemplo, quem que é θ2 aqui. Então, eu tenho que resolver como incógnita aqui o cosseno de θ2, tá? Então, se eu for resolver cosseno de θ2, o que vai acontecer? Esses dois termos aqui vão passar para o outro sinal, né? Vão virar negativos, que vão para o outro lado do sinal da igualdade, dividido por 2 vezes L1, L2, né? Então, vai ficar o quê? Cosseno de θ2 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado,
menos L1 ao quadrado menos L2 ao quadrado, dividido por 2 vezes L1, L2, tá? E aí, né, uma forma direta de obter seria o quê? Utilizar, então, o arco cosseno dessa equação para obter o valor do ângulo de θ2. Isso daqui é o quê? O mesmo resultado. Se nós analisarmos a solução que nós tivemos no caso geométrico, é o mesmo resultado que a gente está obtendo agora aqui por método algébrico. Então, né, o valor foi o mesmo. As duas equações elas deram a mesma resposta. Para saber, né, se esse resultado pode ser ou não alcançado, o valor, quando a gente desenvolver o valor lá de cosseno de θ, ele tem que estar entre menos 1 e 1, tá? Se ele tiver menos 1 e 1, há a solução. Caso contrário, a gente não tem a solução, tá? Então, no método geométrico, nós já resolvemos, né, o nosso θ2 através da equação arco-cosseno. Entretanto, é preferível utilizar a função, né, em vez de utilizar arco-cosseno, utilizar a função arco-tangente. Por que a gente recomenda utilizar o arco-tangente? Porque aí a gente não perde a informação do quadrante do ângulo. Então, às vezes, quando a gente utiliza o arco-cosseno, a gente obtém o valor do ângulo, mas a gente, às vezes, perde essa informação do quadrante, tá? Então, para calcular θ2, é recomendado utilizar a função arco-tangente ao invés de utilizar o arco-cosseno. O arco-tangente, né, para obter o θ2, ele vai ser fornecido por seno de θ2 dividido por cosseno de θ2. A equação de cosseno de θ2, nós acabamos de ver como obtê-la. E como que a gente obtém, então, a equação de seno de θ2? Então, a equação de seno de θ2 ela vai ser dada por mais ou menos raiz de 1 menos cosseno de θ2 ao quadrado. Dessa forma, né, o θ2 ele tem dois resultados, um resultado positivo e um resultado negativo, que pode ser obtido através de arco tangente, então, do S2, que é raiz de 1 menos cosseno de θ2 ao quadrado, dividido por cosseno de θ2. Tá? Então, dessa forma, que é a maneira correta da gente obter o θ2, né? Através do arco tangente, ao invés de utilizar o arco cosseno. Dessa forma, nós não perdemos a informação de quadrante do ângulo. Depois, continuando, se a gente tem o valor de θ2, a gente pode fazer algumas substituições nas equações 3 e 4, que foram as equações obtidas através da igualdade das matrizes, para encontrar o valor de θ1. Novamente, nós temos que recorrer às identidades trigonométricas. Por quê? Porque aqui eu tenho cosseno de θ1 mais θ2, e aqui eu tenho seno de θ1 mais θ2. Então, pelas identidades trigonométricas, né, que a gente já sabe, eu vou substituir esses dois termos aqui, tanto o cosseno, por cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2 menos seno de θ1 vezes seno de θ2, quanto o seno de θ1 mais θ2, né, por esse valor. Então, substituindo ali, eu vou ter o meu x e o meu y representado dessa forma, por essa equação, tá? Agora, né, que eu tenho o x e o y, eu vou definir algumas constantes para simplificar a forma da gente observar esse x e esse y aqui. Então, eu posso resolver fazendo a K1, uma constante, igual a L1 mais L2 cosseno de θ2, e K2 igual a L2 seno de θ2, eu posso resolver, né, essa equação falando que o meu x é igual, então, a K1, que está representado por esses termos, cosseno de θ1 menos K2 seno de θ1. E aqui, né, o meu y, ao contrário, K1 seno de θ1 mais K2 cosseno de θ1. Tá? Substituindo aqui o K1 e o K2, eu volto a ter essa equação anterior aqui. Então,
eu posso também, né, resolver esse K1 e esse K2 aqui, fazendo uma troca de variáveis, tá? Na verdade, eu vou mudar a forma de escrever esse K1 e K2. Se nós idealizarmos que esse K1 e K2 sejam catetos aí de um triângulo e definidos pela hipotenusa de raio R, eu vou ter o quê? Que R ao quadrado é igual, então, a K1 ao quadrado mais K2 ao quadrado. Então, o meu R é igual a raiz de K1 ao quadrado mais K2 ao quadrado. O meu ângulo gama aqui, né, para esse triângulo, vai ser igual ao quê? Arco tangente de K2 dividido por K1. E, né, o meu K1, ele vai ser igual, então, a R cosseno de gama e o meu K2, R seno de gama, tá? Isso daqui só análise trigonométrica. Então, nós só estamos fazendo a troca de variáveis e mudando a forma de escrever K1 e K2. Agora, eu vou substituir esses valores aqui naquela equação de x e y que nós definimos em função de K1 e K2. Então, substituindo, nós vamos ter o quê? K1 cosseno de θ1 vai ficar o quê? K1 é igual a R cosseno de gama, né? E aqui o meu K2, ele é igual a R seno de gama. Então, né, só substituindo aqui, colocando o R como evidência, nós vamos ter o quê? X, né, vai ser igual a R cosseno de gama, cosseno de θ1, mais seno de gama, seno de θ1. E a mesma coisa nós vamos fazer para o y. Vocês percebem alguma coisa familiar nessas equações? Quem que é cosseno aqui no caso de gama, cosseno de θ1, menos seno de gama, seno de θ1? Pelas identidades trigonométricas, nós sabemos que isso aqui é o quê? Cosseno de gama, né, mais θ1. Então, cosseno aqui, né, de gama mais θ1. E aqui é o quê? Seno de gama mais θ1. Então, se nós substituirmos, nós vamos ter isso daqui, né? O R, o que aconteceu com ele? Ele veio aqui, né? X, então, dividido por R. E aqui, Y dividido por R. Então, cosseno de gama mais θ1, simplificando aqui. E aqui, seno de gama mais θ1. Agora, para resolver isso daqui, nós vamos utilizar, tá, o arco tangente de dois argumentos. Então, se eu fizer arco tangente aqui, ó, na verdade, né, para descobrir esse ângulo aqui, ó, né, no caso, seria o seno, né, arco tangente é igual a seno sobre cosseno. Então, eu teria desses dois argumentos, cujo R é o argumento comum entre as duas equações, tá? Então, arco tangente de y sobre r, né, e x sobre r é igual a arco tangente de y sobre x. Com isso, nós temos, né, θ1 é igual a arco tangente de y sobre x menos o gama, tá? Mas o gama, nós já definimos aqui atrás, tá? Ele é igual a quem? Devia ter colocado ali, né? Aqui, gama é igual a arco tangente de K2 dividido por K1. Então, colocando isso daqui na equação, né, nós vamos ter o quê? Que o meu gama aqui substituindo, ele é arco tangente, né, de K2 sobre K1. Então, o nosso resultado vai ficar o quê? O θ1 vai ser igual ao arco tangente de y sobre x menos o arco tangente de K2 sobre K1. Só que quando nós definimos lá, primeiramente, o K1 e o K2 da nossa equação de x e y, nosso K2 era o quê? L2 seno de θ2 e o nosso K1 era L1 mais L2 cosseno de θ2, tá? Então, observe nessa equação aqui que eu só consigo resolver θ1
nesse caso, pela solução algébrica, se eu tiver o valor de θ2. Por quê? Porque eu preciso resolver aqui o seno de θ2 e o cosseno de θ2. Só que o valor aqui que a gente tem, né, do nosso θ2, eu tenho dois valores, um positivo e um valor negativo. Então, quando é feita essa escolha do sinal da solução, então se eu pegar o θ2 positivo ou o θ2 negativo, isso vai implicar na mudança do sinal do seno. Então, esse seno, né, se for aqui o θ2 positivo, ele vai dar um valor. Se for o θ2 negativo, ele vai dar outro valor. Com isso, nós vamos ter o quê? Né? Que, em consequência, vai afetar θ1. Nós vamos ter dois valores diferentes para θ1. Então, assim como nós temos que o θ2, né, é o mesmo valor, só que um valor positivo, outro negativo, o θ1 nós vamos ter dois valores diferentes. E ainda falta determinar como nós temos três, né, juntas rotativas, nós temos ainda o ângulo de θ3. Esse ângulo, tá, ele é resolvido a partir do momento que nós temos os dois primeiros ângulos, ou seja, θ1 e θ2. Então, lá nas equações, nas primeiras equações que a gente obteve, equação 1 e equação 2, a gente igualou, né, os primeiros termos, o termo das matrizes, e a gente já obteve de forma direta que cosseno de φ era igual a cosseno de θ1 mais θ2 mais θ3. Da mesma forma, o seno de φ era igual a seno de θ1, θ2 e θ3. Então, o arco tangente de seno sobre cosseno de φ é igual ao arco tangente de seno, né, de θ1, θ2, θ3, mais cosseno de θ1, θ2, θ3. Ou seja, nosso φ vai ser igual à somatória desses ângulos. Então, o meu θ3, ele vai ser obtido, né, com o valor aqui que eu tenho de φ menos θ1 mais θ2. Então, daí eu obtenho de forma direta o valor de θ3 depois de ter obtido θ1 e θ2. Para considerar ainda a posição da ferramenta, para acabar a nossa solução pelo método algébrico, eu tenho que considerar a posição da ferramenta. Por quê? Porque eu estava fazendo meus cálculos com relação ao punho e não à ferramenta, né? Então, nesse caso aqui, nós podemos, como nós analisamos também no caso do nosso método geométrico, simplesmente substituir o x e o y agora por x' menos L3 cosseno de φ, e o meu y eu substituo, né, no caso, fazendo a solução aí de y' menos L3 seno de φ. Quem que é esse x' e quem que é esse y'? São aqueles valores, né, que a gente tem na nossa tabela quando a gente tem os resultados da nossa matriz de transformação homogênea, né, a solução da nossa cinemática direta. Então, se eu tenho os vetores de posição x e y, nesse caso, esses valores são os valores de x' e y'. Tá? Então, aí, quando aparece aqui na equação o meu valor, para colocar o valor de x e y, eu calculo fazendo menos L3 cosseno de φ e aqui menos L3 seno de φ. Dessa forma, eu tenho as equações para calcular tanto θ1 como θ2 como θ3. Sendo que, nesse caso, o θ1 ele é dependente, então, né, dos valores que a gente vai desenvolver aqui. Então, ele é dependente de seno de θ2 e aqui cosseno de θ2. Então, primeiro eu tenho que resolver quem que é o ângulo de θ2 para depois eu conseguir resolver o θ1, tá? Então, dessa forma, essas são as equações finais para o nosso manipulador aí de 3 rotações. Então, o nosso manipulador do tipo revoluto, antropomórfico, né? Então, que a gente já viu nas aulas passadas aí, que também chama esse manipulador como articulado. Então,
esse problema de cinemática inversa, ele se torna um problema complexo, porque a gente tem que analisar isso e analisar essas equações para cada manipulador. Então, se eu tiver um manipulador aí diferente desse do Revoluto, eu tenho que analisar através do equacionamento como que eu vou resolver. Com essas equações aqui, elas são válidas apenas para o Revoluto. Tá? Então, apenas para o manipulador de 3R. Se eu tiver um manipulador Scara, ela já não é válida para esse manipulador. Se eu tiver um manipulador cilíndrico, também não é válida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver a cinemática direta, obter uma matriz de transformação, mas uma matriz de transformação genérica, onde eu possa depois substituir, né, os termos de cosseno de θ, o L, né, para ficar de uma forma genérica para a utilização. E aí sim, eu consigo resolver pelo método da cinemática inversa algébrico. Para ficar mais claro, né, vamos para um exemplo numérico de um manipulador 2Rs. Nós estávamos vendo aqui como, né, obter para um manipulador de 3Rs. E para um manipulador, nesse caso, de 2Rs? Esse daqui é um manipulador de 2Rs? Não. Na verdade, né, um manipulador de 2Rs seria um manipulador planar. Ele não teria, né, essa terceira junta aqui, que é uma junta prismática. Esse daqui é a primeira rotativa, a segunda rotativa e a terceira aqui, ó, ela é o quê? Uma junta prismática. Mas nós estamos considerando somente os dois primeiros elos, como se isso daqui não existisse. Tá? Então, se isso daqui não existe, né, no nosso manipulador Scara, aí sim ele vira um manipulador 2Rs, tá? Então, com a primeira junta rotativa e a segunda junta rotativa. Se eu não fizer aquela consideração final lá, né, que para obter o meu x e o meu y através de x' menos o L3 cosseno de φ, seno de φ, então eu estou fazendo a mesma análise tanto do manipulador 2R quanto do manipulador 3Rs. Essa é a diferença entre os dois métodos, tá? Então, eu só simplesmente não finalizo aquela substituição do terceiro, né? Que seria da terceira junta rotativa. Então, o mesmo equacionamento que eu fiz para o 3R, ele é válido para o 2R. E, né, por exemplo, um Scara aqui que eu tiver, então, o rotacionar, os primeiros dois que são rotacionais e o terceiro que é o prismático, eu só tenho que analisar nesse caso aqui agora para a junta prismática, através de uma equação linear. Então, né, acaba que essas soluções, elas, né, acabam sendo válidas aí para outros tipos de manipuladores também. Então, a forma de analisar vai ser a mesma. Como nesse caso aqui eu vou estar considerando apenas 2Rs, eu vou precisar da solução aqui da minha matriz de transformação homogênea final, né? E essa daqui, então, né, como são dois elos, é do elo 2, né, do frame 2 em relação à base, que seria aqui o nosso frame, né, 0. E aí eu tenho essa matriz de transformação já resolvida pelo método cinemática direta, né, utilizando aí os parâmetros de Delahaye-Rattenberger. Eu sei que o comprimento desse primeiro elo é de 250 milímetros, o comprimento do segundo elo é de 230 milímetros, sei que aqui é a posição sempre de x, né? Então, esse é o valor de x e esse daqui é o valor de y. Agora, né, eu vou pegar o equacionamento que a gente viu aqui. Então, esse equacionamento aqui, eu tenho tanto, né, para o que foi feito para o geométrico, quanto pelo lado algébrico. Então, esse valor de θ1, ele foi determinado quando a gente viu um método geométrico. Esse valor de θ1 aqui, ele foi utilizado quando a gente viu um método algébrico. E a gente viu, né, que o cosseno de θ2, para os dois métodos, tanto o método geométrico como o método algébrico, eles deram o mesmo resultado. Então, eu posso resolver tanto por um método quanto pelo outro, tá?
Quando eu for utilizar aqui, né, pelo método geométrico, o que acontece? Eu só tenho aqui o x, o y, o L1 e o L2 para substituir. Então, eu não preciso previamente saber qual que é o valor de θ2. Nesse caso aqui, ó, eu utilizo seno de θ2 e cosseno de θ2. Então, nesse caso aqui, eu tenho que resolver primeiro quem que é θ2 para depois resolver quem que é θ1, senão eu não consigo resolver o equacionamento. Então, essa é a diferença entre os dois métodos. Outra coisa que a gente falou, aqui, ó, por exemplo, ele utiliza o arco cosseno e aqui ele utiliza arco tangente. Tá? É preferível sempre utilizar o arco tangente com relação ao quadrante que a gente falou, né? Então, dessa forma, a gente não perde a informação do quadrante do nosso manipulador. Para esse exemplo, tanto faz utilizar uma equação ou outra, o resultado vai ser o mesmo. Mas tem exemplos que vão fazer diferença, como vocês vão ver, né, na tarefa que vocês vão desenvolver. Então, né, pode ocorrer diferença e aí é preferível, então, utilizar o arco tangente. Substituindo, então, agora os valores aqui de L1, L2, x e y nas equações, nós vamos ter o quê? θ1, né, vai ser aproximadamente igual a 20 graus, sendo que eu vou ter dois valores de θ. Por quê? Porque eu tenho duas posições diferentes que o meu manipulador pode estar. Ele pode estar aí, né, com o ombro para cima ou com o ombro para baixo. Então, eu tenho mais ou menos 20 graus. E o meu θ1 também tem dois valores possíveis. Nesse caso, 60 graus e 79 graus. Se a gente voltar os parâmetros de DH que foram, né, utilizados para obter essa matriz de transformação homogênea, nós vamos ter que justamente, né, o ângulo de θ1 utilizado foi o ângulo de 60 graus e o θ2 a gente utilizou um ângulo de mais 20 graus, que estão dentro das nossas soluções. A outra solução possível seria menos 20 e o θ1 igual a 79 graus. Então, né, o que a gente fez? Através da equação que a gente obteve das nossas cinemáticas diretas, a gente obteve o inverso dessa equação. E a gente descobriu, então, quais foram os ângulos utilizados nos parâmetros de Navier-Steenberg para obter aquele valor de x e y, né, que são os valores de posição. As referências utilizadas aqui para preparar essa aula foram as mesmas referências utilizadas para preparar a aula, né, do método geométrico, que é o livro aí que vocês têm acesso à biblioteca virtual, e também duas aulas aí, uma do professor lá da Universidade Federal do ABC e outra do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também, né, dão aulas aí sobre o modelo cinemático inverso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido tanto o modelo algébrico quanto o modelo geométrico. Ainda existe um modelo numérico, né, que é feito através das iterações, mas não é o objetivo nosso trabalhar com o modelo numérico para descobrir a cinemática inversa nesse semestre. Então, por hoje é só. Encontro vocês no nosso próximo encontro.